A paz do Senhor, povo de Deus. Que bom que você acessou este vídeo. Se você está buscando um comentário conciso, porém com objetividade, das lições da Escola Bíblica Dominical, você está no lugar certo. Hoje nós iremos comentar mais uma lição das que temos comentado durante todo este trimestre. E desta vez nós iremos falar sobre o lugar santo. Mas antes, eu quero agradecer a todos que têm comentado as nossas postagens, aqueles que se inscreveram no canal, aos que têm compartilhado o nosso vídeo. E se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, eu quero pedir a você que se inscreva, que dê o seu like, que compartilhe, que comente, porque fazendo assim você está ajudando a nós prosseguirmos com este trabalho. A lição de hoje tem como texto áureo o texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. O texto áureo ele traz os elementos que estavam no lugar santo, também chamado de santuário. No decorrer das lições, a gente tem aprendido que o tabernáculo ele era composto por três partes: o pátio, também chamado de átrio, o lugar santo, também chamado de santuário, e o lugar santíssimo, também chamado de santo dos santos. Inclusive, se você não assistiu às aulas anteriores, eu quero recomendar que você assista os vídeos passados, porque nós estamos numa sequência de lição. Na verdade, nós estamos caminhando, passando pelas diversas etapas da jornada do povo hebreu através do tabernáculo para se encontrar com Deus que ficava no lugar santíssimo. Antes de nós adentrarmos na lição, eu gostaria de explicar a você o que significa a palavra santo da perspectiva bíblica. O que quer dizer ser santo à luz da Bíblia? Ser santo é ser separado, é ser escolhido por Deus, é ser consagrado para servir a Deus. Isto é ser santo. É alguém que foi separado para poder servir a Deus. Dito isto, nós entendemos que nenhum lugar, nenhum objeto, nenhuma pessoa podia ser santa por si só. Era a presença de Deus que santificava aquele lugar. Era a presença de Deus que santificava aqueles objetos que estavam ali no santuário. É a presença de Deus que santifica o homem. Quando Moisés, diz o texto no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, no Monte Horebe, diz que ele tem uma visão de uma sarça que ardia em fogo, mas não se queimava, e ele vira-se para olhar para aquela sarça. Quando ele está indo em direção à sarça, o anjo do Senhor, o próprio Deus, na realidade, fala do meio da sarça e diz a Moisés: não venhas para cá, porque o lugar em que estás é santo. E ele dá uma ordem a Moisés dizendo assim: tire a sandália dos vossos pés, porque aonde os teus pés estão pisando é terra santa. Aquele lugar não era santo até Deus chegar ali. Então é preciso entender que a santidade é uma prerrogativa divina. E um objeto, uma pessoa, um lugar só se torna santo se Deus estiver presente. Então, Deus estava presente no tabernáculo. Deus estava presente naquela tenda da congregação. Por isso, aquele lugar é chamado de lugar santo. Não importa o quanto uma pessoa possa fazer atos de justiça, não importa o quanto alguém possa ser bom, possa ser educado, possa ser generoso. Tudo isto é muito importante, é muito bom apenas para as relações humanas, mas no que diz respeito a Deus, se essas ações de justiça, de gentileza, de caridade não estiverem fundamentadas na presença de Deus na vida daquela pessoa, ela não tem efeito nenhum para o que diz respeito à eternidade de alguém ou para o que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Porque somente Deus santifica alguém. Somente Deus santifica uma pessoa. Dito isto,
Nós passamos aos tópicos da lição, que são 3. O primeiro tópico diz o lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. O segundo tópico diz as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E por fim o terceiro tópico, que vai falar sobre o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Na lição passada que nós tratamos das cortinas, nós explicamos que o tabernáculo tinha 3 entradas ou 3 portas, poderíamos assim denominá-las. A porta do pátio, que era a maior que tinha, e agora nós estamos diante do santuário ou do santo lugar, que também tinha uma porta, na verdade uma entrada, tinha um véu que demarcava a separação entre o pátio e o lugar santo, e que somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, e quando eles entravam no lugar santo, eles estavam lá dentro representando toda a nação de Israel. Então o lugar santo era um lugar de adoração, de santidade e de serviço para Deus. Na verdade, era mais uma etapa, era mais um passo progressivo em direção à presença de Deus, que estava no lugar santíssimo, em cima da arca, lá onde estava o propiciatório. Então, ao passar pelo altar de bronze, após passar pelo altar de bronze e passar pela pia de bronze, o sacerdote agora podia entrar no lugar santo. Ele não podia fazer isso antes de passar por esses 2 elementos presentes no culto ali dentro do tabernáculo. Ele não podia entrar e ir direto para o lugar santo. Ele tinha que oferecer sacrifício, depois ele tinha que lavar seus pés e suas mãos na pia de bronze e somente entrar naquele lugar santo. E aquele lugar santo era um lugar de santidade ao Senhor, de serviço ao Senhor e de adoração a Deus. Aquele santuário, suas paredes foram feitas de madeira de acácia e foram revestidas com ouro. Dentro dele ficavam 3 objetos, que era o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. E o candelabro, daqueles objetos, o candelabro era o único que foi feito completamente de ouro puro. Tanto a mesa como o altar de incenso eram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Mas o candelabro não. O candelabro ele foi feito com uma única peça e ele não tinha emendas. Aquele candelabro recebia um azeite puro e era usado exatamente para iluminar aquele ambiente. Então aquele candelabro ele aponta diretamente para Cristo. Em primeiro lugar, aquele candelabro é uma figura de Cristo. Em que sentido? No primeiro momento, no sentido de apontar o sofrimento de Cristo para a remissão dos pecados da humanidade. Quando o texto diz que aquele candelabro ele foi construído de ouro puro batido, traz a ideia de que ele foi feito através de batidas de martelo. Isso aponta para sofrimento, isso aponta para sacrifício, isso aponta para aflição. Mas as batidas daquele martelo não tirava o brilho e não tirava a glória e o valor daquele ouro. Da mesma maneira, o sofrimento de Cristo não anulou a sua divindade, não anulou de maneira nenhuma a sua glória. Aquele candelabro também aponta no sentido de que, como aquele candelabro iluminava aquele ambiente que era completamente fechado, aquele santo lugar não tinha janelas, não tinha nenhuma espécie de abertura por onde pudesse entrar alguma espécie de luz, mas apenas o candelabro iluminava todo aquele lugar. Isso aponta para Cristo como a luz do mundo. Em certa ocasião, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Quando da cura do cego de nascença, registrado no Evangelho de João, capítulo 9, e no versículo 5, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mateus, escrevendo o seu Evangelho, ele diz que para aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, a luz raiou, uma grande luz raiou. João escrevendo, ele disse: nele está a vida. Capítulo 1, versículo 4 do Evangelho de João. Nele está a vida.
e a vida era a luz dos homens. Mas o texto diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, aquele candelabro aponta no primeiro momento para Jesus Cristo como a luz do mundo. Observe que aquele candelabro também aponta para a igreja. João, quando tem a revelação do Apocalipse, ele vê 7 castiçais de ouro. E depois é-lhe dito pelo próprio Jesus que aqueles 7 castiçais representavam ou simbolizavam as 7 igrejas. 7 na Bíblia tem a ideia de totalidade, a ideia de tudo que é completo. Na verdade, 7 na Bíblia é o número de Deus. Então, aquele candelabro em segundo lugar, aponta para a igreja, simboliza a igreja. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia ou um candeeiro e se coloca debaixo do alqueire, mas é colocado no velador para iluminar toda a casa. E Jesus diz: para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus. Então, a igreja está também representada neste candelabro feito de ouro. O candelabro pesava aproximadamente 43 quilos, mas a Bíblia não dá as suas dimensões. E é uma razão muito forte para isso, porque a luz de Deus não tem limites. A luz de Deus não tem dimensões. Não tem como medir, como quantificar a luz de Deus. A luz de Deus dissipa qualquer trevas. Por isso não importa o quanto alguém esteja caído, o quanto alguém esteja fracassado, o quanto uma pessoa esteja mergulhado nas trevas. Se essa pessoa se submeter à luz divina, todas as trevas serão dissipadas. Então imagine comigo a claridade desta luz naquele ambiente. Quando o candelabro foi aceso e iluminou aquelas paredes feitas de ouro, imagine a glória que estava ali dentro daquele lugar. Imagine a sensação que os sacerdotes que entravam naquele lugar sentiam cada vez que entravam ali em direção à presença de Deus que estava no lugar santíssimo. Aquele candelabro feito de uma única peça, tanto a sua haste principal como as suas hastes externas. Ele era feito de 7 hastes. Uma haste principal com 6 hastes externas, sendo 3 de cada lado, representando uma única unidade. Eu disse agora há pouco que o número 7 era o número de Deus. O texto de Gênesis diz que Deus acabou a sua obra no 7º dia e descansou. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Em vários textos da Bíblia, o número 7 aparece. Em vários textos da Bíblia, o número 7 aparece como aquilo que é completo, aquilo que está completo. Enquanto o número 6 aparece como o número de homem. Veja, Deus fez o homem no 6º dia. Jesus, quando transformou água em vinho no casamento de Caná da Galileia, o texto diz que haviam ali 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Ou seja, os judeus, quando iam se purificar, eles usavam exatamente 6 talhas de pedras. Por quê? Porque 6 representa o número de homem. O texto de Apocalipse, quando fala a respeito do anticristo, diz que o número pelo qual o anticristo ou aquela besta seria identificada era 666, 666. Número de homem. Então observe, aquele candelabro representa a união de Cristo com os homens, na verdade com a sua igreja. E nos ensina algo muito importante, é que apesar de Jesus ter nos dito que nós somos luz, nós não temos luz própria. Apesar de que Jesus tem nos dito que brilha a nossa luz diante dos homens para que vejam a nossa boa obra e glorifique ao Pai que está nos céus, nem eu nem você tem luz própria. É preciso estar ligado em Cristo. Assim como aquelas 6 hastes do candelabro estavam ligados na haste principal, o crente precisa estar ligado em Cristo para poder resplandecer a luz divina.
Nem eu nem você temos luz própria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que nós somos chamados por Deus para brilharmos no mundo como astros. Se você reparar, todo astro só brilha porque recebe luz do sol. Assim é a igreja. A igreja só pode brilhar se estiver recebendo a luz de Cristo. Eu quero ler um texto com você no livro de Levítico, capítulo 24, que diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuadamente, ou continuamente. Ou seja, havia uma ordem de Deus para que nunca faltasse luz naquele lugar. De dia e de noite, aquele lugar estava iluminado. E aos sacerdotes foi dada uma ordem: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do tabernáculo, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Ou seja, todas as vezes que se entrava naquele santo lugar, tinha luz. Assim é o dever da igreja. Todas as vezes que um pecador entrar na igreja, ele precisa se deparar com a luz de Cristo na igreja. Todas as vezes que alguém relacionar-se comigo ou com você enquanto crente em Jesus, ele precisa enxergar em mim e em você a luz de Cristo. Há um texto que me chama bastante atenção dentro desse contexto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando narra o chamado de Samuel. O texto começa dizendo que a palavra do Senhor era muito rara naquele tempo. E diz que Eli, o sacerdote, estava deitado, e também Samuel estava deitado no templo. Mas diz que antes que a luz se apagasse, a luz do Senhor se apagasse, Deus chamou Samuel. Observe comigo, quando o texto diz que aquelas luzes se apagavam, revela um fato muito triste, revela o descuido dos sacerdotes, com o seu dever de pela manhã e pela tarde, colocar azeite, trocar, quando necessário, os pavios que eram feitos de linho fino. Aquele candelabro, ele tinha os seus próprios utensílios, o acessório, chamado de espavitadores, na verdade eram tesouras feitas também de ouro puro batido, e tinha os aparadores para limpar aqueles pavios, para cortar a parte que estava queimada, para renovar, para trocar o azeite, para que sempre aquele ambiente estivesse iluminado. E isto chama a nossa responsabilidade, isto chama a nossa atenção, de continuadamente estarmos buscando o Senhor, para que sempre possamos estar resplandecendo a luz de Cristo na nossa própria vida. Olhe para a parábola das 10 virgens registrada em Mateus, capítulo 25, que fato lamentável, quando as virgens loucas que não levaram azeite consigo, tosquenejaram junto com as virgens prudentes que levaram azeite. Quando ouve-se o grito do noivo, aí vem o esposo, e elas se levantam. A triste constatação daquelas noivas é: as nossas lâmpadas se apagam. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me escutando através desse vídeo, isto chama a nossa responsabilidade. Quando nós estudamos sobre o candelabro que estava no lugar santo, precisamos fazer uma reflexão. Como está o nosso nível de espiritualidade? Como estamos resplandecendo esta luz diante dos homens? Veja, a luz no templo de Samuel, a luz no templo de Samuel estava se apagando. Graças a Deus, ele chama Samuel, e o texto é muito claro quando diz: antes que a luz se apagasse, Deus chama Samuel. Ou seja, Deus levanta um profeta, Deus levanta um servo seu para o encher de poder, para pregar a sua palavra, para ensinar ao seu povo, antes que aquela lâmpada se apagasse completamente. Então o candelabro, ele passa esta mensagem, o candelabro, ele transmite esta figura da necessidade de termos em nós a luz de Cristo resplandecente,
de termos em nós a luz de Cristo resplandecendo em nossas vidas. O outro objeto naquele lugar era a mesa com os pães da proposição. Era feita de madeira de acácia revestida de ouro, sobre a qual estavam 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, representando as 12 tribos de Israel. Aqueles pães eram feitos de uma espécie de farinha muito fina. Aquela farinha não podia ter fermento, e aqueles pães eram todos os sábados trocados pelos sacerdotes, que comiam os pães e colocavam pães novos ali. Aqueles pães, no primeiro momento, apontam para uma verdade revelada ao povo de Israel. Deus estava presente naquele lugar. Aquela mesa era também chamada de mesa da presença. Mas Deus estava presente para sustentar o povo. É a mensagem que aquela mesa com aqueles pães, com aquele alimento, está passando para o povo de Israel. Deus estava presente naquele lugar para sustentar o povo nas suas necessidades, através da sua caminhada pelo deserto. A mesa da proposição também é um convite à comunhão. Mesa traz o sentido de relacionamento íntimo. Eu costumo dizer, você não leva para sua casa, para sentar na sua mesa, pessoas que não tenham o mínimo de convivência com você. Só senta na sua mesa pessoas que tenham um mínimo de relacionamento com você. E aí nós olhamos para o texto de Apocalipse 13:20, quando o texto diz, eis que estou à porta e bato. É Jesus falando ali à igreja. Nós costumamos usar esse texto para o pecador, mas na verdade Jesus está falando com a igreja. A igreja aquela igreja, está falando com aquela igreja onde ele não está mais presente. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Ele está falando com a vida de alguém onde ele não está mais presente. Está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas veja, após entrar, olha o que ele diz. Eu sentarei à mesa e eu cearei com ele. Então a mesa passa a ideia de comunhão. Aquele lugar santo expressa tudo isso. Comunhão, adoração, santidade e oração a Deus. A mesa da proposição com aqueles pães apontam também para a palavra. A palavra que alimenta. Apontam também para Jesus que diz, eu sou o pão da vida. É importante observar que o sacerdote a cada sábado comia daqueles pães. E isto traz uma mensagem para todos nós, para nós que pregamos, para nós que ensinamos. Não se pode ensinar as pessoas, não se pode pregar para as pessoas sem antes se alimentar primeiro. Infelizmente, há pessoas que querem ensinar a outras, que querem pregar para outras, sem aplicar o texto bíblico, a verdade bíblica à sua própria vida. Aqueles pães que eram comidos pelos ministrantes, pelos sacerdotes que ministravam perante o Senhor, está revelando esta verdade. Só podemos transmitir às pessoas a palavra da vida, o pão da vida, se antes nós também comermos deste pão. É preciso que eu e você nos alimentemos primeiro, para depois queremos alimentar as pessoas. Aquela mesa revela esta verdade a respeito de Deus. Deus está presente, está sustentando. Os pães servem para alimentar. E os ministros se alimentavam para poder também ministrar às outras pessoas, ministrar ao povo de Deus. E por fim, o altar do incenso, também chamado de altar de ouro e também chamado de altar de cheiro suave. Aquele altar, sobre ele era queimado o incenso com especiarias de um perfume único e singular, que Deus havia ordenado a Moisés para que fosse feito aquelas especiarias aromáticas, uma composição única e singular que era queimado ali naquele altar, e aquela fumaça cobria todo aquele ambiente. O sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, antes de entrar para se apresentar no lugar santíssimo, na presença de Deus, diante da arca, o texto é claro, ele precisava pegar o seu incensário com brasas daquele altar e pegar em suas mãos, a Bíblia usa o termo punho, um punhado daquelas especiarias, daquela mistura,
e se apresentar diante do lugar santo, ou aliás, entrar no lugar santíssimo e queimar ali naquele incensário aquelas especiarias, aquele perfume, e a fumaça cobria a arca e o propiciatório. Eu quero chamar a sua atenção para o fogo que estava no altar do incensário. O fogo do altar do incensário, ele vinha do fogo que estava no altar de bronze. Porque aquele fogo no altar de bronze havia sido aceso pelo Senhor e havia uma ordem dada aos sacerdotes para nunca deixar aquele fogo se apagar. O texto de Levítico, capítulo 10 e versículo 24, diz que saiu fogo da presença do Senhor e queimou o holocausto que estava sobre o grande altar de bronze. E todo o povo adorou o Senhor. Naquele momento, Deus estava acendendo o fogo para nunca mais se apagar. Por isso, Deus vai dar a ordem de dizer que os sacerdotes deveriam toda manhã trocar a lenha do altar de bronze, para que o fogo ardesse continuamente. Por quê? Porque todas as vezes que aquele sacerdote precisasse queimar incenso dentro do santo lugar, ele tinha que trazer fogo do grande altar de bronze. No livro de Levítico, capítulo 10, você vai ler a narrativa que dos filhos de Arão, sacerdotes, Nadab e Abiú, pegaram fogo estranho e foram oferecer diante do Senhor e ambos morreram. O texto diz, porque foram fazer aquilo que não estava ordenado pelo Senhor. E muitos comentaristas afirmam que o fogo estranho, que não está muito claro no texto, pode indicar que eles não pegaram o fogo que estava no altar de bronze. Porque o fogo que era para ser queimado no altar de incenso tinha que ser do altar de bronze. Porque foi o fogo que Deus havia acendido. E na obra de Deus, a coisa funciona da mesma maneira. Deus não aceita culto onde existe fogo estranho. Deus não aceita adoração que não seja genuína, que não seja bíblica, que não esteja de acordo com a palavra dele. Pode ser a adoração, vamos colocar aqui num termo bem popular, mais enfeitada possível. Se não for genuína, se não for bíblica, é fogo estranho e não é aceita por Deus. Então aqui tem uma lição muito importante para nós. O sacerdote estava ali oferecendo incenso num ato de adoração a Deus. E o fogo utilizado era o fogo do altar, do sacrifício. E aqui tem uma mensagem importante. Adoração sem sacrifício não é adoração. Adoração que sai de uma vida que não tem piedade, que não tem sacrifício, não é adoração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala a respeito exatamente do verdadeiro culto que está imbuído da verdadeira adoração. Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O que é que nós fazemos no culto? Nós adoramos a Deus, nós prestamos louvor a Deus. Aí Paulo está dizendo, você vai prestar louvor a Deus, e Paulo neste momento tem exatamente a imagem do tabernáculo em sua mente. Você vai prestar louvor a Deus, você vai prestar adoração a Deus. Entenda uma coisa, tem que ser fundamentado com sacrifício. Tem que estar baseado numa vida de sacrifício, de renúncia, de observação da palavra de Deus. Aquele altar de incenso também aponta para a oração. O salmista diz, suba a minha oração perante ti, Senhor, como o incenso da tarde. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, está escrito que João viu salvas de ouro cheias de incenso. E quando foi perguntado o que era aquilo, foi dito a João que aquilo era a oração dos santos. Então aquele altar de ouro, ou altar do incenso, aponta para o meu dever, para o seu dever, de continuadamente fazer orações a Deus. Precisamos fundamentar nossa vida sobre oração. E por fim, chegamos aos véus que estavam fazendo separação entre o átrio e o santo lugar, e fazendo separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A mensagem que está sendo posta aqui é que apenas os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo.
e que apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos. O povo não poderia entrar. O povo ficava fora, separado pelos véus. O véu que separava o átrio do santo lugar, que estamos estudando hoje, e o véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo, o santo dos santos, que iremos estudar na próxima lição. Os sacerdotes tinham liberdade e acesso ao santo lugar, onde estava o candelabro, onde estava a mesa com os pães da proposição e onde estava o altar de incenso. Mas apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo, ou podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Mas o povo estava fora. Mas a grande e maravilhosa verdade é que nesta dispensação em que nós estamos, chamada de dispensação da graça, todas as pessoas indistintamente que se chegarem a Cristo, poderão entrar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. E quando foi que o véu foi rasgado? O véu foi rasgado quando Jesus morre na cruz do Calvário. O texto diz que quando Jesus dá o brado e diz: Pai, está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Por isso o escritor aos Hebreus faz um convite para todos nós. Ele diz: cheguemos à presença de Deus com ousadia pelo vivo e novo caminho aberto por Cristo através da sua carne. Ele está se referindo exatamente à morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz para nós chegarmos com ousadia, tendo a consciência limpa pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Veja que o escritor aos Hebreus tem em mente exatamente este processo de entrada dos sacerdotes do santo lugar e também para o Santíssimo. Agora ele está dizendo que não apenas os sacerdotes, porque agora a antiga aliança foi substituída por uma nova aliança. E Jesus Cristo, como sumo sacerdote, entrou uma vez só e fez sacrifício por toda a humanidade. E agora todo cristão, todo crente em Jesus pode ter acesso a Deus. Chama a sua atenção para uma verdade maravilhosa através do estudo desse tabernáculo. O tabernáculo é um convite progressivo à presença de Deus. Depois do altar, é preciso prosseguir até a pia de bronze. Após a pia de bronze, é preciso prosseguir através do véu para o lugar santo. E no lugar santo, contemplar a glória de Deus. No lugar santo, presenciar e desfrutar da glória de Deus. Lamentavelmente, há cristãos que não crescem, não prosperam, que não avançam na sua jornada de comunhão, de intimidade com o Senhor. Mas estas lições, ela traz para nós um despertamento. O tabernáculo tem como uma grande mensagem, uma mensagem principal, um caminhar progressivo em direção a uma comunhão mais íntima, mais pessoal e mais madura com o nosso Deus. Que eu e você possamos continuadamente avançarmos nesta jornada, que não fiquemos apenas no altar de bronze, ou seja, aceitar a Cristo como Salvador e não crescer espiritualmente. Que não fiquemos apenas na pia de bronze, ou seja, na lavagem pela água, do conhecimento, porque muitas pessoas têm o conhecimento bíblico, mas está faltando espiritualidade. O santo lugar, ele traz a mensagem de um lugar espiritual, de um lugar onde o sacerdote, do lugar onde o crente desfruta da presença de Deus, através da luz, através do pão e através do incenso. Ali tem serviço, tem adoração, ali tem oração. E estas coisas jamais podem faltar na vida de um crente. Então esta é a mensagem que esta lição traz para nós. Que nós possamos sempre estar no lugar santo. Que possamos sempre estar oferecendo a Deus sacrifício de louvor. Que nossas vidas sejam luz, que resplandeçam Cristo. E que possamos nos alimentar da palavra de Deus para também poder alimentar a outros. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.